ampla e temos aprendido muito sobre a viúva de Sarepta, que na sexta-feira passada foi apresentado, não porque eu quis ou quero, não, está no texto. Esse comportamento, essa atitude dessa mulher generosa, mesmo em crise, generosa, né? Uma mulher hospitaleira, acolhedora, não fechou a porta da sua casa, que é uma figura de linguagem. Hoje o que fechamos, claro, que não é a porta da sua casa, é a porta do nosso coração, né? Quando nos falta essa virtude, o nosso coração se fecha. E hoje vamos perceber também lições, algo que pode muito nos ajudar a melhorar a nossa vida cristã, por intermédio do testemunho dessa mulher em tempo de crise. 1 Reis 17, versículo 17, diz assim: depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. 18, todos que acharam, leiam comigo. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? 19, todo junto. E ele disse: dai-me teu filho. E ele o tomou ao seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tornes a alma, o espírito deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Amém? Glória a Deus. Tome assento, nossos irmãos, pastor Ailton, pastora missionária Lenice, pastor Paulo Sérgio, pastor João Batista Júnior, mãe Liete, os irmãos que estão aqui das nossas congregações. Amém? Claro que para quem não está acompanhando, né, vai ficar com um assunto que você está entrando assim, não entendi nada, mas é a palavra de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo não, você, se você se interessar. Amém? Se você se interessar, a Bíblia diz assim: quem tem ouvido para ouvir? Então, tem gente que não entendeu. E pior do que isso é quando nós escolhemos a palavra como sentado numa mesa. Isso aqui eu não gostei, isso aqui está com sal, isso aqui está sem sal, isso aqui eu não gosto, isso aqui está doce, isso aqui está amargo. Quem senta assim para ouvir a palavra de Deus, achando que é um banquete convencional, nenhuma palavra é boa, e quando é boa é porque não tocou na pessoa. Palavra boa, meus irmãos, é aquela que, sabe, esmaga eu e você. Palavra boa é aquela que você sente correção. Não é boa porque você, né, sentiu vontade de pular, sentiu vontade de falar tantas coisas, né? Mas que, na verdade, na atitude, o silêncio permanece, né? Querido, nós temos uma informação que deve chamar a nossa atenção e deve também nos preparar, não porque somos negativistas, mas devemos nos preparar também para os dias difíceis. A maneira como aplicamos a palavra de Deus, aplicamos de uma forma que parece que não existe problema.
Todos os problemas são resolvidos durante 1 hora, durante 40 minutos de pregação. O pregador ministra, e quem se identifica com a ministração levanta a mão. Só que você percebe que uma coisa é o que você vivenciou dentro de um culto. E outra coisa é você perceber que nada mudou. Nem do lado de fora e nem do lado de dentro. E isto nos leva a ter uma experiência negativa. Porque, apesar de nada ter mudado para melhor, nem do lado de fora, nem do lado de dentro, porém temos uma sensação que o problema foi resolvido. Porque eu ouvi umas coisas que me agradou, chorei e tal, então está resolvido. Vai melhorar, né? A gente sempre está focado nessa visão, né? E temos que ter sim essa visão positiva. Porém, não podemos fugir da realidade. E vou repetir esta frase que Deus trouxe no meu coração. Diga comigo: a realidade é uma função diferente da nossa vontade. Você quer melhorar, mas a realidade, ela não aponta, ela não se apresenta com uma proposta de melhora. Você quer fazer algo no período da crise, mas a realidade te impede de fazer. A realidade é uma função que normalmente fica na contramão. Ou você não está em crise, mas a sua realidade, normalmente, ela vai sempre se posicionar em uma posição contrária àquilo que Deus pede de nós. E o que se apresenta nesse texto é uma palavra, diga, depois dessas coisas. Depois dessas coisas. Depois de 3 períodos, esta mulher, pensando que a coisa ia melhorar, diga para o teu irmão, piorou. Depois dessas coisas, primeiro, que coisas? Ela estava passando por uma crise, podemos dizer, climática. Toda a terra estava sem chuva já por um tempo. Ela estava passando também por uma crise social. Quem tinha recurso estava ainda tendo alguma coisa que comer, mas quem não tinha esse alimento, essa condição para o alimento, já estava perecendo. Ela estava vindo de uma crise espiritual, porque esse problema vinha da nação israelita para a terra. Desobediência do povo israelita, rebeldia, falta de reconhecimento. Mesmo esse povo passando por crise, em nenhum momento esse povo reconheceu que tudo aquilo era resultado de uma desobediência contra Deus. Então ela está vindo de uma crise. Mas, logo depois desse tipo de crise que essa mulher está vivendo, ela vive um momento de melhora na sua vida. Elias é enviado para a casa desta mulher, viúva. E quando ali chega, pela forma generosa, hospitaleira, acolhedora que essa mulher recebe Elias, a bênção de Deus alcança essa mulher. E por um tempo, o nível do azeite não aumentou, o punhado de farinha não aumentou, mas a cada refeição se tirava o último, e na próxima refeição é como se tudo estivesse no mesmo lugar. Não foi o azeite que multiplicou, não foi o punhado de farinhas que se multiplicou como os 5 pães e os 2 peixinhos. A
bênção de Deus fez com que aquela porção, por um tempo, não aumentasse, mas não diminuísse. Ela passa por todo esse período. Quando esta mulher está vivendo um momento que podemos dizer, um momento de privilégio, porque toda a terra estava em crise, e tinha muitas viúvas, principalmente as viúvas de Israel estavam perecendo. Você vai encontrar que o próprio Elias, ele se manifesta dizendo assim, no versículo de número 20, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste matando seu filho. É para nos informar que ela não era a única que estava passando por aquele problema. Outras viúvas já tinham perdido seu filho para aquela crise. É como esta baixa, esse vírus que vem vitimando família e gerando uma baixa, já gerou e está gerando ainda uma baixa em todo o planeta Terra. Queridos, mas depois dessas coisas, quando esta mulher, ela jamais imagina que está por vir dias melhores, o que ela está esperando é dias melhores. O que ela está esperando que vai chegar os 3 anos e 6 meses e tudo vai passar. E o texto, quando inicia depois dessas coisas, é para nos informar que nós devemos estar preparados em todo o tempo e permanecer no centro da vontade de Deus. O que esse texto quer nos informar é que, independente da circunstância, independente do tipo de crise que estejamos enfrentando, uma crise não pode afetar a nossa vida, porque a crise externa afeta a economia, afeta toda uma estrutura de uma nação. Porém, há uma crise pior que esta, ela não pode nos alcançar, que é a crise espiritual. A crise espiritual. E quando nós estamos nessa crise, a nossa projeção, ela fica muito baixa. Quando estamos vivendo essa crise espiritual, o depois ameaça a continuidade da vida cristã. Quantos entenderam isso? Eu vou repetir. Quando a nossa imunidade espiritual está baixa, quando estamos desenvolvendo uma vida cristã, mas em crise, esse depois ameaça a nossa vida cristã, porque tem um depois. O que é um depois? Um daqui a pouco, um logo em seguida, um depois. Todos nós vamos daqui a pouco viver um depois. Um depois para algumas pessoas será de alegria, será momentos marcantes, momentos bons. E para outras pessoas, infelizmente, como ser humano eu falo, mas também tenho direito de falar felizmente, porque se Deus tem um propósito na crise, então a crise vai ser um meio de bênção para as nossas vidas, mas para algumas pessoas, o daqui a pouco, um depois, poderá ser pior do que esse momento que você está vivendo. O que eu acho que estou vivendo. Normalmente, quando estamos passando por uma situação difícil, logo temos uma sensação que não estamos prontos para aguentar mais uma. Quantos entenderam? Digo amém. Não estamos prontos. Senhor, se vier mais uma dessa aqui, eu não vou aguentar. Se vier mais uma paulada dessa, eu não vou conseguir me superar. Mas diga para o teu irmão, mas tem um depois. Tem um depois e você precisa entender que você não deve se preocupar somente com esse depois. Você precisa sim se preocupar como você vai enfrentar esse depois. Esta mulher então, ela vem desta crise, agora ela vem de um milagre,
A sua casa é uma casa de milagre. A sua casa é uma casa que está chamando a atenção das pessoas. Algo está acontecendo do lado de dentro. A sua casa é uma casa de testemunho maravilhoso. A sua casa é uma casa onde o seu filho tem a segurança plena que de fome não vai morrer. A sua casa é uma casa de paz, de sono reparador. Qual é o pai que não tem um sono bom quando percebe que a situação está sob controle? Mas aqui, esta mulher está tendo paz. Essa mulher, ela está vivendo dias de segurança. Há alguém também morando na parte de cima, no cômodo de cima. É o homem de Deus, chamado Elias. Ela tem um profeta dentro da sua casa. Ela tem um homem de Deus dentro da sua casa. Agora entenda algo extraordinário. Depois dessas coisas, diz o 17, que quando ela jamais imaginava, algo agora começa a acontecer. E o problema aqui não é comida. O problema aqui não é também porque não tem bênção na casa. O problema aqui agora é outro. Ela começa a vivenciar uma crise sanitária. Ela começa a vivenciar uma crise que começa a trazer doença para dentro da sua casa. Ela não estava pronta para isto. Ela já estava vindo de um tempo de uma crise econômica, uma falta de alimentação, uma escassez de alimentação. Mas ela consegue, quando ela imagina que será o último bocado e depois ela somente viverá para esperar a morte, Deus a surpreende, aquela mulher. O homem de Deus chega diante dela e diz: faz para mim primeiro, porque não faltará farinha na panela e nem azeite na botija. Aleluia! Amém? Ela foi surpreendida. O improvável se tornou provável. O impossível se tornou possível. O que estava agendado para a sua morte, amanheceu o dia comemorando a vida, porque teve comida, porque tinha alimento para ela e os seus filhos. Agora tudo está resolvido, não morremos mais de fome, agora está tudo certo. Se precisarmos de alguma coisa, o homem de Deus está perto de nós. E quando amanhece o dia, ela percebe que o seu filho já não está com a mesma disposição. Come, meu filho. Não quero. Come, não quero. Agora, o que lhe faltava está sendo rejeitado. Quantos podem entender isso? O que antes faltava, agora está sendo rejeitado por ela e pelo seu filho, indo em direção das legítimas mães que exerce o instinto materno. Com certeza, se o filho não come, a mãe também não come. Se o filho não está bem, a mãe pode estar com tudo à sua volta, também nada está bem para ela. Então eu imagino que essa mulher também começou a viver uma crise, porque o seu filho não estava se alimentando. Tenho certeza que Elias foi acionado. Elias, ore pelo meu filho. O que você faria e o que você faz nos seus dias? Pastor, missionário, pastor, irmão, ore por mim. Essa mulher fez ela fez uso desse protocolo. Elias ora, Elias ora, e o menino continua doente. E Elias ora e a criança continua doente. A crise vai piorando. Escute o que diz o versículo 17: e a sua doença se agravou. Diga comigo:
doença se agravou, você recebeu nesta noite na mão esquerda a bênção da plenitude da saúde. Sabe o que é isto? O que estava se agravando, o que estava aumentando será diminuído, o que estava avançando será paralisado. Deus entrou com uma providência na sua saúde, no seu corpo físico, mas aqui é diferente. A saúde está se complicando, a saúde está se agravando, o menino está perdendo a força, o menino está perdendo o alento, o menino já não consegue falar, o menino já não consegue levantar, e o menino chega ao seu nível extremo, vai a óbito. Ele morre. Diga para o teu irmão: na casa da crise tem milagre, mas porque tem um depois, também tem tragédia. Repita, escute agora: na casa da crise de pessoas que servem a Deus tem milagre, mas na casa do milagre também tem tragédia. Sabe aqueles conceitos de religiosidade, que a minha casa é melhor do que a sua porque eu sou pastor, a sua casa é melhor do que a fulano de tal porque você ora mais? Isso é balela, isso é mentira, isso é coisa de gente que quer ocupar o lugar de Deus, isso é coisa de gente doente, fanático. Está entendendo? E outra coisa, na casa da crise, tinha crise, o profeta veio, fez milagre, mas o milagre não permaneceu. A tragédia assumiu o lugar do milagre. Quantos entendeu? Levante a mão. A vida é uma roda gigante. Você está chorando, e aí vem o tempo de alegria, assume o lugar da tristeza, e aí você começa a sorrir, mas aí de repente vem a tragédia, assume o lugar da alegria. Eu sei que a vida é uma roda gigante. Sai de crise, vem milagre, vem tragédia, vem milagre, vem crise. Mas tem alguém que não sai, tem alguém que permanece, tem alguém que está conosco. É o leão da tribo de Judá. Esse não sai. Urabás. Diga para o teu irmão: ele permanece em casa. Diga para ele permanece na crise, está presente no milagre. E se depois trouxer tragédia, ele vai estar conosco. Aleluia! Ei, missionária Dalvina, que bênção! Uma das maiores promessas na Bíblia não é do carro. A maior promessa na Bíblia não é de uma vida próspera. A maior promessa na vida, na nossa existência, foi essa que Jesus Cristo disse: saibam que vai haver aflição, vai haver crise, e vai haver um tempo de milagre. Vai haver um tempo de milagre, e vai também haver um tempo de tragédia. Mas não tema, porque eu estou convosco todos os dias. Só quem crê, levante a mão. Adore a Deus porque Ele está. Diga para o teu irmão: uma coisa não melhorou, se agravou. Diga de novo: a coisa não melhorou, se agravou. Diga de novo: a coisa não melhorou, está se agravando. Mas diga para ele: eu estou confiante porque Deus está comigo. Deus está comigo. Aleluia. Urabachai Candaramaias Adore a Deus pela sua presença de novo. Aleluia. Agora eu passo a entender o sentimento de Moisés quando Deus diz: um anjo vai te acompanhar. Não só um anjo vai te acompanhar, mas eu quero te dar a garantia
que aquilo que eu falei antes de sair do Egito, eu vou permitir que aconteça. Vou colocar vocês dentro de Canaã, e as 7 nações de Canaã não prevalecerá contra você. Moisés ouviu bem tudo isso. Se fosse eu e você que andamos correndo atrás de bênção, se fosse eu e você que a gente vem no culto para saber qual é a marca do carro, qual vai ser o próximo carro, a gente vem no culto para saber quanto de dinheiro vai cair na nossa conta, a gente já nem esperava Deus acabar e dizia: tá bom, Deus, obrigado, hein? Valeu, até logo. Deus terminou de falar e Moisés ficou. Deus disse assim: não entendeste o que eu falei? Ele disse: entendi. Então por que tu não vai? Porque tu falou tudo, mas disse algo que eu preciso ouvir. Não disse aquilo que eu preciso ouvir. E o que tu precisa ouvir? Eu quero saber se tu vai. Eu quero saber se tu vai. Aleluia. O que, Moisés? Eu quero saber se tu vai. Mas eu não te disse que eu vou te colocar dentro de Canaã. Me parece que ele faz assim: e daí? Dentro de Canaã, sem a sua presença. Mas eu não te disse que eu vou abater as 7 nações. Ele disse: o que adianta subir no pódio da vitória sem a sua presença? Ei, quantos estão entendendo? Diga para Deus: eu prefiro ficar contigo, chorar contigo, gemer do seu lado. Aleluia! Se agravou. Quando o problema se agravou, essa mulher, ela reage diferente da mulher de Jó. Ela reage diferente. Ela diz: por que vieste até aqui, homem de Deus? Está entendendo isso? Diga para o teu irmão: se você fizer só o que você entende, você não vai servir a Deus. Diga isso para ele: se você só fizer o que você entende ou o que você quer entender, você nunca vai servir a Deus. Vai fazer outra coisa, rapaz. Porque você não está servindo o comum. Você não está servindo o sistema da lógica. Você está servindo um Deus que não trabalha e que não age, que não se move dentro da geometria. Nosso Deus não tem tamanho. Nosso Deus não tem lado direito nem lado esquerdo, não tem frente nem atrás. Ele é Deus. O dia que você tentar explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Então não fique triste quando você ficar com essa paranoia. Deus, eu queria entender, mas não entendo. Deus, eu queria fazer, mas não entendo. Você não vai entender. Você não vai compreender. A única coisa que eu e você precisamos fazer é confiar. É saber que mesmo ele dando uma ordem que vai contra o meu princípio, o seu princípio, uma ordem que vai na contramão. Quando ele manda essa mulher para a viúva de Sarepta, ela diz: homem de Deus, a tua serva não tem nada, está pegando um cavaco de lenha e come e morre. Até aí ela não entende, mas ela começa a compreender um pouquinho. Quando Elias diz: faz para mim primeiro, porque não faltará comida na panela. Pronto, até ele entende. E ela entende e ela começa a viver dias melhores, começa a viver dias de paz. Mas agora o problema se agrava e ela volta no seu estado normal. E ela disse: o que é que tu vieste fazer aqui? Engana-se os arrogantes, engana-se os presunçosos, engana-se as pessoas que querem se apresentar como se fosse a única solução do planeta Terra. Sabe por que Deus está te pedindo algo? Porque você vai precisar de algo que aquilo que você tem não vai
garantir quando a coisa se agravar. Sabe por que Deus te pede o que você não pode? Sabe por que Deus sempre vai pedir algo que está acima das suas condições? Porque Ele quer que você seja digno também de receber aquilo que todos os seus bens não pode comprar. De primeira instância parece que Elias foi enviado. A única palavra que tem no texto: eu te enviei a viúva de Sarepta para que ela te sustente. Te sustente. Não é que te dê um café e depois você vai almoçar no outro lugar. Te sustente. Te sustente. Café de manhã, almoço, janta, água. Te sustente. Durante a crise, tu não almoça na casa de ninguém, na casa dela. Durante a crise, tu dorme lá, tu toma café lá, tu janta lá, tu toma banho lá. Ela vai te sustentar. Agora, o texto e o Espírito Santo começa a mostrar a realidade. Na verdade, Elias não foi lá somente para ser sustentado por ela. Elias foi lá para sustentar aquela mulher. Não de pão, não sustentar de água, mas para ser um canal de bênção na crise mais cruel que um ser humano pode passar. Aleluia. O tempo mais difícil na nossa vida é os dias de tragédias. Quando o pastor Ezequiel contou esses dias que uma pessoa perdeu a mãe, perde pai, perde irmão, eu disse: meu Deus, como que essa pessoa está superando tudo isso? Até que aprove Deus também levá-la. Porque eu imagino o que é você chegar a uma casa, não ver o pai que estava ali, a mãe que estava ali, o irmão que estava ali, e você ser o único a ficar. Quando a coisa se agrava. Então Deus enviou Elias para suprir a pior crise na vida desta mulher, que foi a crise sanitária que levou o seu filho à morte. Naquele momento ela entra em desespero. Ela pergunta: o que tu vieste fazer aqui? A segunda coisa, ela diz para Elias: tu vieste aqui para denunciar os meus pecados? Tu vieste aqui para me fazer lembrar que eu sou uma pecadora? Tu vieste aqui para que o seu Deus, que é santo, cobrasse os meus atos, meus erros, tirando a vida do meu filho? Irmão, como que está a sua saúde mental? Eu não estou falando da saúde física, porque o braço está bem, a perna está bem, está tudo jóia, mas a saúde mental, quando o nosso cérebro inflama, quando a nossa mente adoece, tudo é deturpado na nossa vida. Tudo que acontece tem um porquê. Está acontecendo isso porque eu não fiz aquilo. Está acontecendo isso porque com certeza Deus está cobrando de mim. Está acontecendo isso porque Deus não me ama. Está acontecendo isto porque... Está entendendo? Ela está dizendo: vieste denunciar o meu pecado? Elias ficou em silêncio. E disse para ela: dai-me o teu filho. Glória a Deus. Irmão, olhe para cá, por favor. Quantos aqui já tiveram uma experiência gloriosa com Deus? Levante as suas mãos. O que você acha? Você acha que o sentimento de Deus, você quer nivelar o sentimento de Deus ao sentimento do ser humano, que é bipolar? Diga bipolar. Uma hora ele está assim: ai, que te amo, eu te adoro, ai, eu
nossa, se eu pudesse eu te dava tudo, se eu pudesse eu te ajudava, aí se eu pudesse. Outra hora ele diz assim, se eu pudesse eu dava um tiro na sua cara. Se eu pudesse, eu seria a sua pedra só para ver você tombar. O ser humano é bipolar. Ele toma forma esquisita. Compreende? Deus é Deus. Quando Ele te abençoou, você já tinha pecado. Quando Ele abriu aquela porta, Ele já te conhecia. Diga para o teu irmão, Deus não está te conhecendo agora. Deus te conheceu antes do ventre da sua mãe. Deus te conheceu durante todo o processo de gestação. Nada que você faça surpreende Deus. Não é predestinação, é a presciência de Deus. Mas Deus se surpreende sim, quando você, numa trajetória com uma natureza quebrada, fraca, que te leva mais a pecar do que a ter uma vida que agrade a Deus, Ele se surpreende quando você reconhece isso, quando você diz como o salmista, ah Senhor, contra ti somente pequei. Ele reconhece quando você e eu falamos como filho pródigo, Senhor, tanto o jornaleiro na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Sabe o que eu vou fazer? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe, Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado o teu filho, mas faz-me como um do teu jornaleiro. Nesta hora parece que eu vejo Deus dizendo, levantai-vos, ó portas eternas, e vejo na terra um ser humano me adorando. Urabá. Deus não sofre decepção com você. Só quem entendeu, diga amém. Nada que você faz vai trazer decepção para Deus, mas tudo que você fizer diferente da sua natureza pecaminosa vai glorificar os reis dos reis e o Senhor dos senhores. Aleluia. E a mulher está dizendo, isso está acontecendo porque eu sou politeísta, né? Eu sou politeísta, eu adoro todo tipo de deuses. É por isso que está acontecendo isso. Aleluia. Na casa que tem crise, também tem milagre. Quantos lembram disso? Digo amém. Na casa que tem crise, diga para o teu irmão quando ele começar a te criticar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Diga para ele, tem crise, mas vai chegar o tempo de milagre. Mas avise ele também que tem crise, tem milagre, mas tem tragédia. Agora diga mais para ele, só tem uma coisa, as fases mudam, mas o meu Deus permanece dentro de casa. O meu Deus permanece na minha vida. Elias diz para aquela mulher, dai-me o teu filho. E é uma coisa tão linda nesse texto. Diz o texto que ele pega a criança, ele não ora ali. Entende isso, gente? É porque ele não orou ali, missionário Helenice. Mas diz a Bíblia que ele sobe no quarto de cima. Hein? A sua casa tem sala de jantar. A sua casa tem um novo estilo de guarda-roupa. Como que é o nome daquilo? Closet. Aí tu já tem. Ele dizia o nome, já tem. O meu ainda tem que ser do banheiro, tem que andar 1 quilômetro dentro da casa para chegar no quarto. Está entendendo? A sua casa tem tudo, a minha casa é bonita. Mas diga para o teu irmão, e a sua casa tem o quarto de cima? Não tem, né? Não é aquela suíte não, viu, Célia? Esse quarto de cima é acima daquela suíte. Esse quarto de cima é o lugar secreto.
Tens alguma coisa a falar? Diz Deus. Estás vivendo uma tragédia dentro da sua casa? Estás vivendo dias difíceis? Sai da sala. Sai do closet. Sai da cozinha. Porque na cozinha você só pensa em comer. Na sala você só pensa em descansar. No closet você gosta de ficar no seu quarto privado. Diz ele, sobe para o quarto de cima. Diz para o teu irmão, nesse quarto tem solução. É Elisete. Diz o Senhor a ti, sobe para o quarto de cima. Ele tem algo para falar com você. Diga para o teu irmão, sobe para cima. Sobe. Tá com conta, tá? Aí fica da sala no quarto, da sala no quarto, da sala no... Para de andar feito um louco. Você está deixando todo mundo louco. Sobe para o quarto de cima. Que noite é esta, meu Deus? É que noite. Aleluia. Deus nos reuniu para dizer, tem uma saída. Tem crise lá fora e tem tragédia dentro de casa. Mas quem tem o quarto de cima, aqui eu fico, eu moro aqui, eu durmo aqui, eu permaneço aqui. Elias sobe aquela escadaria, não sei quantos degraus. Imagine, passo a passo, com aquela criança, passo a passo, mas a confiança, ele está subindo, a crise não está fazendo ele descer, e a mulher também, a crise não está fazendo ela ficar cabisbaixo, porque quando o homem de Deus começa a subir, olha aqui, olha a posição, 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 olha a posição. A crise está deixando as pessoas depressiva, opressiva e possessiva. Todo tipo de crise está se manifestando nessa crise. As pessoas não conseguem olhar para você. As pessoas não conseguem permanecer com o rosto na horizontal por alguns minutos. As pessoas estão perdendo autoestima. As pessoas estão irritadas, desesperadas, sem esperança. Aleluia! A crise, ela mexe no meu e no seu comportamento. A crise, ela mexe na minha atitude. Ela me deixa para baixo. Ela me deixa na lua minguante. Ela me deixa como aquele dia de chuva que você quer sair, mas se sair se molha. Tem chuva para o lado de fora, mas aonde tem o quarto de cima, tem o sol da justiça dentro desta casa. Esta mulher está levantando a cabeça. Ei, irmão, você está abaixando a cabeça. A crise está fazendo você abaixar a cabeça. E esta mulher está vivendo não só uma crise, ela está vivendo uma estratégia, uma tragédia, mas a sua cabeça está levantando. E daqui a pouco ela fica olhando para cima. Ela espera a resposta. Ela espera a resposta, e de repente um andar que até então era só do homem de Deus, ela escuta aquela escada mais ou menos caracol, ela escuta que tem um passo, mas atrás de um passo tem outro passinho, e se tem um passinho, atrás do passinho tem um passo mais forte. Subiu um, está descendo dois, subiu a morte, está descendo a vida. No quarto de cima tem milagre, no quarto de cima tem resposta de Deus. Não tem resposta do governo, não tem resposta do Supremo, não tem resposta de governante. A nossa resposta está no quarto de cima. É hora de sair de baixo e subir para cima. Lá em cima tem milagre, lá em cima não tem crise, lá em cima tem resposta, lá em cima a sua vitória não vem da terra, a minha e a sua vitória vem de cima para baixo. Aleluia! E
elevo meus olhos para o monte. Levante as duas mãos que eu vou encerrar. Aleluia. Não olhe para o teto numa figura de linguagem. Levante a sua cabeça agora, como a minha, fisicamente falando mesmo, e diga: elevo os meus olhos para o monte. Aleluia. Não tem socorro da direita, não tem socorro da esquerda, mas tem socorro lá de cima. Continue olhando para cima, continue esperando. De cima vem vitória, de cima vem resposta, de cima vem milagre, de cima vem solução, de cima vem a resposta para todos os nossos problemas. Não desça de lá enquanto o milagre não acontecer. Pastor João Batista, mas já estou orando faz 3 meses. Não desce ainda não, só desce com a vitória. Gruda na mão do seu irmão, depois você passa álcool e diga para ele: desce não, fica neste quarto aqui. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Se o marido não quiser subir para o quarto de cima, suba você. Quantos recebem essa voz de Deus? Se a esposa não quiser subir, não, bem, se você não for, eu não vou. Vai deixar a coisa piorar, rapaz. Sobe você. Sobe você. Aleluia. Diga comigo: a crise manifesta nossas credenciais. Ela diz para Elias: realmente a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Fique de pé, meus amados. Estou louvando a Deus com esse hino porque tem um porquê. Senhor, venha mudar-me, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Diga: vem encher o vaso. Aleluia. Mesmo na crise, é o que mais quero. Não tá fácil. Por onde tenho andado, sempre está por perto. Crise, vem encher o vaso. É o que mais quero. Por onde tenho andado, aconteça o que acontecer, Ele está por perto. Diga: renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser. Renova-me, Senhor. Levanta a mão, diga: renova-me, Senhor.
Levante a sua mão. Deixa o diácono adorar a Deus. Aleluia. Ore pela sua casa. Na casa de crente também tem tragédia. Na casa de crente não é casa só de milagre. Na casa de crente tem coisas que tão estranhas que a gente diz: Deus, por que passo por tudo isto? Por que isso está acontecendo aqui? Aleluia. Na casa de crente tem dia que o sol não aparece. Na casa de crente tem dias de lágrimas. Tem dia de um silêncio tão grande. Mas na casa de crente tem um quarto de cima, que mesmo no meio da tragédia, estamos nesse quarto orando. Mesmo em tempos difíceis, não saímos desse quarto. Eirabacara baixando aleluia. Só nós, Senhor. Vem encher o vaso. Cante, irmãos. É o que eu quero. Por onde tenho andado, Ele não deixa a gente sozinho. Sempre está por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Shalom, aleluia. Renova-me,